boa tarde, boa noite, né? Esse horário é final de tarde, início de noite. Então, boa tarde a todos que estão conosco nesse último encontro da 10ª edição do nosso curso de Neurociência Aplicada à Educação. Hoje é um encontro especial que é o nosso último encontro dessa edição e também porque a gente tem conosco professores da educação básica que já realizaram nosso curso em edições anteriores. Então, esse retorno, essa volta, sempre é um momento importante. A gente está muito feliz que vocês tenham aceito o nosso convite para participar e compartilhar um pouco da experiência de ter feito o curso e ter posteriormente, né, utilizado esses conhecimentos que vêm a partir do curso, essas trocas que vêm a partir do curso na sua prática. Então, a ideia hoje é falar de neurociência aplicada à educação na prática docente, né? Já que esses nossos convidados realizaram o curso e utilizaram depois nas suas práticas esses conceitos. A gente tem hoje conosco, então, por enquanto, a professora Ana Paula, a professora Jaqueline, o professor Mário, que realizaram diferentes edições do nosso curso, e nós combinamos que deles contarem um pouquinho da prática deles a partir do momento que realizaram o curso. A gente pode, a cada fala, né, comentar um pouquinho, fazer questionamentos, perguntas para eles. A ideia é que eles compartilhem conosco o que motivou eles a fazer o curso, quando que eles fizeram o curso, qual que era a formação que eles tinham quando realizaram o curso e se depois do curso eles sentiram algum impacto da realização dessa formação e hoje como que a neurociência está presente aí na atuação profissional desses professores da educação básica. Então, é um momento bastante especial, porque a gente finda também a nossa atividade síncrona do curso. Né? Os professores que estão conosco ainda têm algumas atividades assíncronas para finalizar, que a gente comenta no final, só para revisar os nossos prazos. Mas a nossa atividade assíncrona é a última. A gente teve aí 6 semanas de encontros todas as quartas-feiras nesse horário. Acho que tivemos belos momentos de debate, de discussão, escutamos vários pesquisadores da área de neurociência aplicada à educação que certamente nos ajudaram a complementar as nossas ideias sobre essa área, entender um pouquinho melhor e mais, né, os objetivos dessa conversa, desse trabalho conjunto entre os cientistas da neurociência e da educação. Então, sem me alongar muito mais, né, um grande prazer hoje receber esses professores. A gente combinou, então, de começar com o relato da Ana Paula. A Ana Paula realizou o nosso curso no ano passado, certo, Ana? Que foi o primeiro ano que nós realizamos o curso nessa modalidade remota. Então, também foi uma experiência diferente para nós, que vínhamos até então realizando o curso presencialmente, 100% presencial, né? Então, eu vou passar a palavra para a Ana, para ela nos contar um pouquinho alguns aspectos da prática dela, e a gente pode depois discutir e trazer algum questionamento que porventura surja para a Ana. Pode ficar à vontade, Ana. Boa noite a todos. Estão vendo a minha tela? Está compartilhando? Sim, a gente vê tua tela, ela só não está no modo apresentação. Tá, só um minutinho. Foi agora? Não, se tu quiseres, na barra inferior aí do PowerPoint, tem ali uma série de quadradinhos, né? O último é da apresentação. Não, antes desse percentual, esse. Foi?
Foi agora? Tá certinho? Não, ele ainda tá no Que teu interessante. PowerPoint aberto. Mas se tu quiseres seguir também pelo PowerPoint, a gente consegue ver bem o teu slide principal, que tá o cursor tá maior, mas não tá abrindo a apresentação. Que estranho. É, E eu porque a tô gente clicando na enxerga a tua tela. apresentação. Foi de novo, não? Não, a gente ainda vê todo o teu arquivo com a rolagem do lado, mas dá para ver bem. Eu acho Dá que tu para pode até ver? seguir só Então, mudando daí o slide aqui pela tá. barra lateral. Então tá, boa noite a todos, né? Agradeço a oportunidade do grupo aí da Unipampa. É um prazer, né, estar aqui com vocês novamente. Ano passado eu realizei a 9ª edição do curso, então poder agora estar aqui com vocês novamente, poder estar trazendo um pouquinho daquilo que eu aprendi, daquilo que eu desenvolvo em sala de aula hoje é muito gratificante. Então, como está aí na tela, né, meu nome é Ana Paula, sou professora, também sou neuropsicopedagoga. Então, a minha formação inicial é na área do direito e da letras língua portuguesa. Eu sou especialista no direito, mídias na educação, gestão escolar e na neuropsicopedagogia. Também sou masterclass em inclusão no TEA. Eu atuo hoje na rede estadual aqui de Santa Catarina, então sou professora efetiva da rede. Atuo no SENAC e também tenho algumas horas na clínica. Quero dizer para vocês assim que a minha vida hoje é na sala de aula, então eu sou professora do curso de Direito também. Então, esse curso, a neurociência aplicada à educação, eu já tinha, né, como base nos meus estudos dentro da neuropsicopedagogia, uma das bases que a gente estuda é a neurociência, mas me faltava esse link mesmo, essa conversa que a Pamela falou lá no início, com a educação. Então, no ano passado, sendo a primeira edição, né, do curso de forma online, eu me sinto parabenizada, né, por conseguir entrar, porque eu sei que teve uma seleção, teve uma inscrição para isso, e ter sido selecionada foi, assim, um momento muito gratificante na minha vida, na minha carreira naquele momento, porque, de fato, eu queria conhecer mais dessa aplicabilidade da neurociência na educação. A gente sabe, né, que na educação as coisas caminham um pouquinho ou bem lentamente, mas eu tenho uma visão assim bastante positiva, visando mesmo essa prática e trazendo essa neurociência para dentro da sala de aula, para dentro do universo das escolas. Então, as minhas primeiras impressões, né, com relação ao curso, foi com relação ao comprometimento. Então, a gente teve todo um aparato, vocês aí que estão concluindo também, com certeza, esse acompanhamento, seja através do grupo, seja vendo a dedicação dos professores em nos trazer sempre muito exemplo prático. Eu sei que tinha essa dinâmica diferenciada até para vocês, de poderem estar apresentando para a gente num formato ou numa modalidade, né, à distância, mas o conteúdo foi de excelência mesmo e agregou muito assim na minha formação. Então, parabenizo a todos que estão concluindo agora, né, que vocês possam levar isso à frente, vocês possam continuar a estar estudando a neurociência dentro da educação, na sala de aula de vocês, nas práticas, porque de fato é muito enriquecedor e é muito gratificante quando a gente vê lá no nosso dia a dia esse resultado. Os marcos do curso, na minha visão ou na minha formação, né, no ano passado, como eu já tinha a base teórica, assim, bastante, eu não que fosse totalmente consolidada, mas eu já tinha o norte, então o que mais me chamou a atenção foi a neuroanatomia e as práticas. Então, a neuroanatomia, naquele momento, por mais que fosse à distância, então eu não critico em nenhum momento essa modalidade de poder a gente estar aprendendo no formato à distância,
porque eu optei por um curso de neuropsicopedagogia também presencialmente para poder estar, né, mais em contato com essas discussões, mas a neuroanatomia do curso assim me chamou a atenção, porque naquele momento, naquela aula, eu tive a professora ali desmontando um cérebro, mostrando para a gente como que era, onde que estava cada partezinha, porque é muito diferente de a gente ter no plano, né? Então, aquilo ali me marcou assim, total, então eu já me debatia com algumas partes e ali tudo se esclareceu. Então, eu sou muito grata pela oportunidade de, né, ter estado nesses momentos com vocês. A mesma coisa lá nas últimas aulas, quando a gente teve as aulas práticas, a professora da universidade que trouxe os exemplos práticos dos projetos que eram desenvolvidos, e aí gerou esse impacto imediato que eu vou falar para vocês, que é dessa minha felicidade mesmo, dessa confirmação daquilo que eu já acreditava, daquilo que eu já tentava fazer e daquilo que eu ainda acredito muito, que é esse poder de transformação. Então, eu acho que a neurociência hoje, dentro da sala de aula, ela possibilita essa transformação, essa aproximação também da educação em si, desse potencial todo com esse educando, para a gente poder ter aí uma sociedade diferente e alunos, consequentemente, mais preparados para estar voltando para essa sociedade. Então, aqui, a proposta também era trazer as nossas práticas, né? Então, eu estou trazendo aqui para vocês um pouquinho daquilo que é o meu dia a dia em sala de aula. Eu sou professora de língua portuguesa, então a maioria, sim, das pessoas, nossa, 4 aulas de língua portuguesa, geralmente é considerado chato, ou, meu Deus, língua portuguesa, tem 4 horas aulas semanais, e eu tento fazer com que o meu aluno ele compreenda o que eu estou fazendo ali. Então, hoje, tudo que eu faço em sala de aula, ele é pautado, sim, nas minhas bases da neurociência. Quando eu não tenho o suficiente, eu busco, eu vou atrás, eu continuo estudando para poder fazer com que o meu aluno entenda o que eu estou desenvolvendo. Então, tudo é feito num ambiente muito criativo, muito lúdico, que possa significar aquela aprendizagem. Então, aqui vocês estão vendo, né? Não sei se vocês conseguem ver com clareza, mas é uma proposta de produção textual divertida, onde os alunos escolhem os elementos do seu texto, eles se divertem com aquilo na hora da escolha e podem usufruir disso no momento da sua criação, no momento de colocar isso em prática. Aqui também eu trago para vocês daí um trechinho, né, daquilo que a gente tanto falou no curso, que é o esquerdo, que a memória é essa aquisição, essa formação e a conservação e a evocação da informação. Então, a aquisição, também chamada de aprendizagem, só se grava aquilo que é aprendido. Então, isso que é o mais importante hoje a gente pensar e a gente trabalhar na sala de aula. Então, ele precisa aprender para que aquilo ali possa refletir lá na frente em uma outra prática, em um outro exemplo, em uma outra experiência. Então, essa evocação, que é também chamada, né, de recordação, lembrança, recuperação, que a gente só se lembra daquilo que a gente grava, aquilo que foi aprendido. Então, aqui, né, vocês estão vendo algumas oficinas que a gente faz também, ainda continuando com a escrita criativa, a criação de um ser fantástico. Então, você tem a possibilidade de criar um ser. Que ser seria esse? Do que ele se alimenta, onde ele vive, se ele passaria um dia com você, o que ele faria? Qual que era a contribuição dele para aquele momento da sua vida? Então, buscando mesmo essa retomada, aquilo que eles já trazem, sempre evocando nessas memórias deles, recuperando aquelas experiências para que eles possam estar desenvolvendo a partir daquilo e também com aquilo novas habilidades. Aqui eu trago para vocês também um outro exemplo, uma atividade de poema e poesia, né? Então, eles criam a poesia para um amigo e, consequentemente, eles têm que criar um elemento para essa poesia. Então, dar um símbolo para essa poesia. O que essa poesia representa daquilo que você escreveu e como que você vai oferecer isso para um amigo seu. Então, eu faço um sorteio, tipo um amigo secreto, eles, né, com esse amigo sorteado, eles
criam um poema para esse amigo e eles simbolizam. Aqui a gente fez com balinha de goma e palitinhos de dente, então é muito mais saboroso, mais divertido, e são alunos adolescentes e eles curtem demais, assim. Então, durante todas essas práticas, eu vou dizendo para eles o que a gente está trabalhando também de neurociência. Então, o que a gente está trabalhando de memória, que tipo de habilidade a gente está desenvolvendo, que lugarzinho lá do cérebro a gente está trabalhando. E hoje, quando eu passo, às vezes, ou vou de uma sala para outra, e converso muito com eles, assim, a gente tem uma boa aproximação, eles trazem isso, eles dizem assim, professor, isso aqui é isso aqui que tu falou, ou isso daqui é neuroplasticidade, né, tu não falou que o nosso cérebro é assim, coisa parecida. Então eles entendem isso hoje já, e às vezes alguém reclama, diz, meu Deus, professor, isso está muito difícil, não sei se eu vou conseguir fazer, daí eles brincam entre eles e eles conseguem dizer, olha, o teu cérebro está molenga, vamos trabalhar isso, vamos colocar o neurônio para trabalhar e coisa parecida. Então, eu busco trazer também isso como uma forma de conhecimento para que eles se autoconheçam, para que eu possa conhecer esses cérebrozinhos que estão ali em sala de aula comigo e o que eu posso estar ofertando para poder desenvolvê-los. Outra aqui, né, mais algumas imagens. Então, eu trago aqui do lente, né, um conceito de percepção, que é essa capacidade de associar essas informações sensoriais à memória e à cognição, de modo a formar conceitos sobre o mundo, sobre nós mesmos e orientar nosso comportamento. Então, o que eu digo, assim, sempre é que essa percepção é fundamental para que eles entendam, eles compreendam o que a gente está fazendo. Então, não é o conteúdo pelo conteúdo, aquilo tem um sentido e o porquê que a gente está desenvolvendo aquele tipo de atividade. Ela tem um conversar, ela tem um linkar, né? Aqui também, né, eu trouxe uma atividade para que vocês percebam sobre coesão e coerência textual, que às vezes, né, vira um karma na vida deles, o que é coesão textual e como aquilo ali funciona, embora eles já utilizem. Então, eu trago uma aula que eles possam entender o que é, depois, como a coesão ela tem esse sentido da ligação, da conexão, né, de todos os elementos de uma frase, de um texto. Eu trago uns jogos de lógica para que eles compreendam essa conexão, essa fundamentação, né, essa ligação dos elementos. E aqui também tem uma outra atividade que eu costumo fazer com a coesão textual, é a ligação através daquelas correntes. Então, provavelmente vocês não estão vendo aí, mas são palavras conectadas de alguma frase, algum texto que eles gostem, e depois o desafio é ir tirando essas palavras, algumas palavras, e ainda assim gerar coesão e lá no final coerência textual. Então, são atividades mais voltadas para a ludicidade, para o raciocínio mesmo, para a habilidade de trabalhar com a memória, com essa concentração, desenvolvendo mesmo o cognitivo deles e fazendo com que eles entendam aquilo que eu também estou trabalhando, aquilo que eu também estou passando. Aqui a gente faz muito criação de narrativa e trabalho com eles muito desenvolvimento da argumentação. Então, eu trouxe aqui para vocês, né, uma citação do Edgar Morin, que eu amo de paixão, que ele diz que aprender não é apenas transformar o desconhecido em conhecimento, é a conjunção, então, do reconhecimento e da descoberta. Aprender comporta a união do conhecido e do desconhecido. Então, o que eu faço aqui nessas aulas que eu trabalho com eles, a narrativa, a argumentação? Eu separo várias peças de jogos diferenciados, geralmente jogos de montar, entrego para cada grupo um saco de peças com elementos diversos, não são exclusivamente elementos do jogo ou do grupo, né, daquele de peças, e dou uma temática para que eles criem uma narrativa utilizando as peças. Quando eles tentam criar essa narrativa, criar essa história através das peças, muitos deles têm dificuldade, porque eles gostariam de um elemento que o outro tem, e eles não têm, por isso que são elementos diferentes. Aí a gente trabalha com argumentação, então eles visitam os grupos e eles podem ir trocando essas peças, se o outro aceitar, através do poder da argumentação deles. Então, é bem lúdico, é bem divertido, e assim, eu tenho hoje turmas engajadas, turmas
extremamente criativas, participativas, gostam de fazer, desenvolvem muito bem as atividades. Eles precisam mesmo desse entender, desse compreender do que a gente está fazendo e qual lógica tem isso para a aprendizagem deles. Aqui já são algumas atividades daí montadas, né? A gente tem uma aqui em processo no meio, mas as outras duas já estão montadas. E aí eu trago um outro conceito do Lente, que é o processo de aquisição de novas informações que vão ser retiradas da memória, chamado de aprendizagem. Então, através dele, nós nos tornamos capazes de orientar o comportamento e o pensamento. Então, esses alunos, eles começam a criar estratégias, começam a criar outros elementos, às vezes para uma outra disciplina, às vezes para a vida deles, pessoal, e eles têm vontade. Então, hoje, às vezes eu passo pelos corredores, eles dizem, professora, não vai ter aula hoje contigo? Ou às vezes eles querem aula, imagina, né? Hoje um professor de língua portuguesa, 4 horas aula, eles querem ter aula de língua portuguesa a adolescentes. Então, isso eu não vejo assim como algo especial meu, mas é por aquilo que eu faço eles compreenderem sobre a importância da aprendizagem deles. E aqui eu trago ainda outras atividades, né? Um café com palavras, eles criam a xícara, eles colocam aí o seu poema, um poema concreto num azulejo, para que eles possam colocar na casa deles, no ambiente que eles quiserem, e perguntas que vão direcionar, talvez, uma outra narrativa, uma outra visão de mundo, né? Geralmente eu trabalho, como a minha escola estadual é em comunidade, então eu trabalho muito as questões sociais que eles têm, trabalho muito as questões do contexto que eles vivenciam, e aí a gente consegue linkar isso e favorecer a aprendizagem deles. Então, a razão é fortemente relacionada com a emoção, de um modo ou de outro, nossos atos e pensamentos são sempre influenciados pelas emoções. As emoções e o estado de ânimo interferem, sim, na formação e na evocação de memórias. Então, isso é muito importante, principalmente a gente que tem esse conhecimento, e o professor tem, de fato, de que o meu aluno, ele não desliga um botãozinho quando ele entra na sala de aula, e a gente precisa entender isso como um todo. Aquele cérebro ali, ele está pensando em tudo aquilo que ele traz, então ele é dotado, né? Ele está carregando todas as suas emoções, tudo aquilo que ele vivencia, tudo aquilo que ele passou na vida dele, então isso chega ali também. Em determinadas atividades, a gente percebe que isso aparece aquilo como eles estão, as emoções, os aspectos de algumas situações que não estão resolvidas ou que precisam ser resolvidas. Então, isso tudo influencia na aprendizagem deles. Então, a gente precisa estar ofertando, eu vejo, o maior número de atividades possíveis, mas para que a gente possa desenvolver e chegar próximo de todos, porque todos têm capacidade para aprender, todos têm condições de aprender, cada um na sua individualidade, mas todos têm esse potencial a ser desenvolvido. Então, e como qualquer função cognitiva que envolve as sinapses, quanto maior o número de estímulos condicionados dessa memória, tanto maior a retenção ou a evocação de uma dada informação. Então, trabalhar com essa atenção, essa memória, as emoções deles, esse todo, né, daquilo que eles são, hoje é essencial na nossa prática, no nosso dia a dia. Então, aqui eu finalizo, né, com um pouco das minhas atividades. É uma atividade também, a gente leu um livro que eram receitas histórias de dar água na boca, e aí gerou a curiosidade para saber, porque a autora contextualizou toda a história de onde veio o brigadeiro, porquê do nome e tudo mais. Então, a gente leu, a gente compartilhou a história, trocou ideias, eles foram ver com as famílias se já sabiam a história do doce. Fomos ver também o doce através de pesquisas na França, por exemplo, e aí depois a gente fez o doce na escola e eles puderam saborear. Então, os relatos são que eles nunca mais vão esquecer, aquilo ali é significativo, eles conseguem passar para as outras pessoas e aquilo ali fica para eles verdadeiramente como um aprendizado. Aí eu trago, né, ainda uma frase do Fonseca, que ainda que a inteligência do indivíduo dependa pela interação entre as células neurais
neuronais, desculpa, do desenvolvimento biológico, somente as mediações que o indivíduo sofre em suas interações com o meio ambiente onde está inserido é que permitirão expandir, então, essa inteligência em todo o seu potencial. Então, eu vejo isso hoje, o nosso papel dentro da escola, dentro da sala de aula, fazendo acontecer na vida desses estudantes, significando, sim, a aprendizagem, fazendo com que eles se engajem nesse processo de querer mais, de entender o que se passa ali naquele momento, por que hoje eu estou assim, por que hoje eu não estou dando conta, por que alguma atividade eu dou conta, outra não. Eu preciso, a gente vê isso quando a gente está em atividades assim, que determinada situação tem mais dificuldade, então vamos fazer mais atividades assim, de formas diferentes. Eu preciso potencializar isso. E quando o aluno está ali, ele está comigo. Então, eu costumo ouvir, às vezes, muito, mas ele sempre passou assim, assim, assado, e agora o que eu vou fazer? Ele vai passar de novo. Mas se ele está ali comigo, ele também é meu, ele é minha responsabilidade, então eu vou desenvolvê-lo em tudo aquilo que eu posso desenvolver, então eu vou buscar, sim, formas de desenvolvê-lo, porque eu sei que eles têm condições e eu sei que eles têm capacidade para se desenvolverem. Então, a pesquisa sobre o cérebro, ela manifesta o que muitos educadores sabem intuitamente. Eu acho que isso que é o mais importante, né? Embora as nossas formações hoje, dentro da licenciatura, dentro da pedagogia, elas não trazem a neurociência ainda, essa conversa claramente, mas intuitamente, eu concordo perfeitamente quando ele diz que intuitamente, a gente já sabe disso, que os alunos, eles aprendem de diversas maneiras, e quanto mais maneiras se apresentarem, tanto melhor aprendem a informação. Então, a gente precisa estar ofertando, a gente precisa estar levando atividades diferenciadas e que favoreçam a aprendizagem deles, porque daí sim a gente vai ter aquilo que a gente quer, né, que é a transformação da educação, aquilo que a gente quer, que é a transformação da sala de aula, que são os alunos engajados, que são os alunos que vão fazer o diferencial lá fora da escola. Então, eu finalizo com as minhas referências e com o meu muito obrigada. Muito obrigada, Ana, por compartilhar conosco todas essas experiências tão interessantes. E queria só apontar algumas coisas que tu falou, que eu acho que são bastante importantes quando a gente chega assim no final dessa jornada de maior aproximação com a neurociência. Uma das coisas que eu, antes de falar da neurociência em si, gostaria de comentar, né? Tu falaste que tu é de Santa Catarina e pelo curso ser online tu conseguiu fazer. Eu acho que a gente tem vários professores aqui conosco que também, entre o ano passado e esse, conseguiram realizar o nosso curso em função dele ter sido online. A gente sabe o quanto isso, até considerando as bases da neurociência, o quanto isso impacta no impacto que o curso vai ter sobre quem está participando, né? Sem dúvida, o convívio presencial, a forma como a gente aprende estando juntos presencialmente é diferente. Então, uma das coisas que a gente matutou muito ano passado foi se nós íamos de fato fazer o curso online ou se nós íamos esperar a pandemia passar, quando a gente achava que não ia demorar muito para a pandemia passar, né? Mas a gente consegue perceber hoje com clareza que tem seus pontos positivos. Essa multiplicidade de experiências, de estados, de vivências. Então, apesar da gente perder por algum lado, a gente também ganha por outros. E me chamou a atenção na tua fala, Ana, que tu comentou da questão da neuroanatomia, né? Que foi uma das coisas que tu sentiu uma impressão positiva no curso. E tu sabe que esse tópico é um dos que a gente se debruçou, assim, como que nós vamos fazer, né? Porque quando a gente fazia os cursos presenciais, e o Mário, que está aqui com a gente, fez o presencial, sabe disso, a gente tinha o laboratório, a gente tinha as peças anatômicas, então tinha a possibilidade de muitas peças e todo mundo que estava participando ter realmente uma aula de anatomia, mexer naquelas estruturas, né, ver como elas se organizam espacialmente, mas a gente buscou formas de fazer isso também no ano passado. Esse ano o curso foi um pouco diferente, porque esse ano o nosso foco foi
reunir pesquisadores e reunir pessoas que também já tinham feito o curso, mas no ano passado, nas aulas de anatomia, a gente, de certa forma, conseguiu, e eu vejo isso pela tua fala, né, trazer essa ideia que rompe um pouco, tu simplesmente vê uma imagem de uma dimensão do sistema nervoso. Então, isso chamou atenção. Eu vou te fazer uma pergunta que alguém fez aqui no chat, de onde que tem o curso de neuropsicopedagogia. Eu acho, é um curso de especialização, né? Isso, é um curso de especialização, eu fiz pela Sensupeg. Eu acho que tem vários, na verdade, eu não Tem vários. conheço. E aí, Hoje, para por recomendar. exemplo, existem vários de fato, mas existem vários na modalidade EAD. Eu não achei nenhum presencialmente, só esse. Então, talvez já tenha outros em alguns estados, mas aqui não achei nenhum presencial. E eu queria fazer presencial. Então, eu fiz esse da Sensupeg, mas sei que existem vários na internet, várias modalidades até. Mas É, aconselho, se eu puder, fazer presencialmente. é importante também, né, quando a gente vai buscar, na verdade, qualquer curso, olhar bem o currículo que é proposto e quem são os docentes que estão envolvidos, né? Quando a gente tem o neuro no meio, é importante que seja realmente pessoas que têm uma base de neurociência, por todos os motivos também que a gente comentou lá nas nossas primeiras aulas, porque muitas vezes a palavra neuro, o termo neuro é usado para atiçar a vontade de muitas pessoas, mas não traz realmente bases de ciência, evidências científicas, então é importante olhar também quem são as pessoas que estão envolvidas, ouvir quem já É, fez, né? isso é muito importante também. Eu fiz uma pesquisa na época e assim, esse meu curso, né, foi muito bom, ele é maravilhoso assim, só que de fato a gente teria que fazer a neuroanatomia se a gente quisesse esse modelo de fato conhecer um laboratório anatômico, a gente teria que fazer fora. E aí eu fiz fora, mas era tanta informação, tanta coisa, que no dia que a gente teve a aula aqui, que me esclareceu algumas coisas que de fato eu ainda não achava, entende? Porque são muitas partes. Então, Uhum. muitas coisas ali que eu senti que ficou de lacuna lá, eu consegui preencher aqui. É como tu mesmo disse, foi o que mais vocês se debateram, só que no momento, para mim, no nível que eu estava, foi o que me esclareceu as dúvidas que eu tinha. Então, foi muito bom mesmo. Eu agradeço demais. Um outro aspecto que tu comentou, Ana, que foi em relação às práticas do curso, que eu acho, e aí tu me corrige se eu estiver errada, que tu estava se referindo àquela parte mais final, onde a gente teve a participação das professoras lá do grupo de inovação pedagógica, que falaram de prática docente, como a Isso mesmo. neurociência se Prática relaciona. docente, é. É, Eu a só não gente lembro o nome da. as professoras Helena, a Diana e o professor Isso, Ronan, que também estiveram isso. conosco aqui nessa edição há 2 semanas atrás, e a gente sempre procura fazer essa parceria com eles que são formados na área da educação e se aproximam da neurociência, e nós que somos da neurociência e nos aproximamos da educação, Sim. então é um casamento bem legal, eles são do grupo de inovação pedagógica e sempre estão conosco nas edições do Isso eu curso. acompanho também nas redes sociais, tem muita coisa boa. E eu achei super legal, assim, que tu trouxeste bem as tuas experiências, as práticas que tu propõe, né? Muitas vezes a gente pensa, não, português, né? Escrever, mas como tu conseguiste trazer práticas que se relacionam com o conteúdo da disciplina que tu ministra, mas que envolvem criatividade, que mobilizam É. emoções, e o quanto isso está fundamentado na neurociência. E uma das questões que tu comentou, ao apresentar essas práticas, né, foi que tu deixa muito claro para os estudantes o que está envolvido naquela atividade. Estou propondo isso por isso. Isso Né? Eu mesmo. acho que isso está muito presente na formação de professores para o ensino superior, mas não é tão presente na formação de pedagogos, né, para a educação básica, e é algo importante, né? Isso é Principalmente quando a muito gente fala de importante, porque adolescente.
Isso mesmo, porque assim, ó, antes eu via que os alunos, às vezes, determinada situação que a gente traz, aquilo ali parece que, é porque é obrigatório, é um conteúdo, ele é obrigatório, e aí o que eu estou fazendo com aquilo ali, para que serve, né? Então, eles são bastante questionadores. E desde lá do sexto ano, que eu trabalho com séries finais em ensino médio, desde lá do sexto ano, é coisa mais linda, assim, quando eu explico para eles, gente, o que é neuroplasticidade? Então, vamos desenvolver, vamos trabalhar com essa intervenção, vamos ver o que vocês têm dificuldade, por exemplo, quando eu estou trabalhando com alguma determinada situação, por que a gente está retomando isso daqui com uma outro tipo de atividade? Ou, às vezes, eles nem sabem. Eu faço uma nova proposta com uma outra situação, depois eu digo assim para eles, ó, isso aqui era para retomar aquela outra habilidade que vocês tiveram dificuldade lá no início e coisa parecida. Então eles passam a entender. E aí às vezes, durante, como eu mesmo citei assim, ó, durante às vezes uma aula, às vezes alguma atividade que a gente está fazendo, entre eles assim, eles se falam: nossa, tu tem que trabalhar melhor o teu cérebro tem que trabalhar a teu favor, eles dizem, porque é significativo para eles, é o que eles estão fazendo no momento, é se eles estão aprendendo ou não. Eu questiono muito eles em relação a isso. Vocês aprenderam? Vocês sabem o que é aprender? Então, eles têm noção disso, e é isso que eu acho que fortalece. A Perfeito, mesma, né? Pode Aí, só falar. para concluir, a mesma coisa no ensino médio, quando eu trabalhava, a questão, eu dei aula bastante tempo só de redação no ensino médio, e aí eu trabalhava bastante nessa perspectiva mesmo, da estrutura do texto. Então, levava eles para a quadra, a gente fazia jogos com elementos do texto dissertativo, e aquilo ali é tão significativo que hoje eles já estão formados, já estão na universidade, eles me mandam mensagens assim, professor, eu lembro certinho do jogo e o que não pode ter na dissertação, o que pode ter na dissertação, por conta das atividades significativas, das atividades que eles se envolvem. Eu acho que isso que é o mais significativo, assim, importante, é eles se envolverem, eles têm que estar ali, porque senão fica feito pelo feito e não significou nada. Amanhã tu pergunta, eles já não sabem mais. Que legal, Ana. Acho que a Aline tem uma pergunta, tá com a mão levantada. Aline, se tu quiseres ligar teu áudio. Oi, boa noite. Boa Boa noite. noite. Então, eu sou a Aline, sou professora de ciências, né, aqui da Rede Pública do Estado de São Paulo, e, e leciono para os, né, oitavos, nonos, ensino médio. E aí eu queria saber o seguinte, eu percebi que, né, na sua prática existe muita ludicidade, né, Uhum. e que é algo fundamental para a questão da emoção, né, da aprendizagem significativa, tal. Sim, E E a questão de, por exemplo, muitas vezes, para você desenvolver um lúdico, é necessário recurso, né, material e muitas vezes financeiro, né, dependendo do recurso material. Isso é algo que muitas vezes sai do seu bolso, digamos assim, no popular, ou a escola oferece. Como é que é o seu método de criação, assim? Porque exige um grande planejamento, né? Eu, por exemplo, tenho 10 turmas, e aí muita coisa que às vezes a gente fica só no campo teórico, assim, a gente tem ideia do que pode fazer, muitas vezes não consegue colocar em prática, né? Porque entendi. realmente exige um planejamento. E Isso parabéns, mesmo. muito obrigada. Obrigada também, Aline. O que acontece, tá? Eu vou te falar bem a real, assim, ó. Hoje eu crio com o que eu tenho em casa, tá? Então, assim, ó, eu tenho um filho pequeno, de 8 anos, então tudo que é peça de jogos e coisa parecida, eu vou tirando dali e eu devolvo. E vou criando com esses jogos. Eu compro muita coisa, e hoje ainda comentei sobre isso, eu compro muita coisa lúdica, tá? E às vezes a gente acha que não, precisa ser determinada marca e coisa parecida, e em lojinha muito barata, tá? Então aquela coisa assim de 5, 10 reais, a gente compra muita coisa boa, só basta ter esse olhar mesmo, esse teu olhar tem que estar bem afiado, assim, nesse momento que tu visita esses lugares, e o que tu podes utilizar. Também crio muita coisa, tá? Então, por exemplo, assim,
Eu sou uma pessoa que eu estou criando o tempo inteiro, então eu preciso de algumas outras atividades, por exemplo, andar de bicicleta, cozinhar, para poder estar criando alguma coisa ali vai sair. Isso eu acho que é muito particular meu, assim, mas a partir daquilo ali eu vou desenvolver alguma coisa. A minha escola é uma escola da rede, não tem tantos recursos, na verdade, assim. Então, por exemplo, uma tinta eu tenho, uma cartolina eu tenho, essas coisas assim eu tenho. Mas o que eu preciso além é tudo minha criação, crio com os alunos, a gente faz acontecer, assim. Eu acho que a realidade das escolas é É, semelhante no Brasil todo, né? A gente acaba isso. muitas vezes tendo que usar muito a imaginação e É, até, como a Aline mas, comentou, às vezes colocar recursos é, próprios, isso mesmo. E infelizmente. uma das coisas que também dá muito certo, e isso vários assim fazem, é aquelas caixas de sucata. Então, para projetos criativos assim, nossa, vale muito a pena separar vários elementos e daí disponibilizar para eles, porque eles criam, tá? Essa coisa de achar que vai dar muita bagunça e coisa parecida, eles criam coisas fabulosas. Então, dá muito certo também. Vale muito a pena, né? Na verdade. O que eu acho interessante, eu gostaria também ainda de comentar, bem rapidinho, porque eu já passei do meu tempo, é que, por exemplo, o que eu sinto é que, assim, às vezes meu aluno do ensino médio, ele não consegue mais sentar no chão. O meu aluno do ensino médio, quando eu digo assim para ele, gente, vamos cortar isso aqui bem rapidinho, a gente vai fazer uma dinâmica, eles não conseguem às vezes. Então são habilidades, tá? Que parece que eles vão perdendo. E uma das coisas que eu costumo dizer é que assim, são habilidades essenciais. A coordenação motora, por exemplo, coordenação motora fina, a gente tem que levar isso não ficou lá em algum ano da nossa vida. Então, isso precisa estar sendo vivenciado o tempo inteiro. Então, eu trabalho bastante isso com eles, assim. Era isso. Obrigada, Ana. Bom, acho legal assim que todas essas ideias que tu trazes e que tu aplica na sala de aula tem também um fundamento muito claro em termos de neurociência, das estruturas relacionadas à emoção, a própria aprendizagem significativa e o quanto ela é necessária para que a gente de fato mobilize redes neurais e promova a neuroplasticidade, aprenda de fato, né? E eu só vou rapidamente tocar num ponto que eu não vou me aprofundar, porque eu tenho certeza que o Mário vai falar, né? Tu, no final, falou um pouco da importância também de usar diferentes formas, né? Diferentes modalidades para apresentar o mesmo assunto. Mas eu não vou falar disso porque eu não vi a apresentação do Mário, mas eu tenho certeza que ele vai falar disso. Muito obrigada, Ana. A gente te agradece pela tua excelente contribuição para esse nosso final de tarde. Fica aqui conosco, a gente ainda tem mais debate pela frente. E agora eu vou convidar a Muito Jaqueline, que obrigada. também é professora de educação básica e também realizou, me corrija se eu estiver errada, Jaqueline, a nossa edição do ano passado, né? Oi, tá escutando? Sim, estamos te Tá. escutando. Isso, eu realizei o curso do ano passado, primeira vez em modo síncrono e assíncrono, né? Uma inovação para o Unipampa e tudo mais, para inovação para todos nós, porque para mim, particularmente, aprender novas plataformas e tudo mais, instigar a gente a aprender cada vez mais, né? E, bom, vamos iniciar. Como eu tinha comentado contigo, eu tive problemas com meus PowerPoints, né? Aí eu vou transformar a minha apresentação numa roda de conversa. Quem quiser me chamar, pode chamar no meio, assim, se quiser me cortar também, tá? Não Ótimo, tem problema. tranquilo. Pessoal, fiquem à vontade também. Aí eu esqueci de comentar no início, tanto para fazer perguntas orais, como no chat, tanto aqui conosco no Zoom quanto no YouTube. E aí as que vocês fizerem no chat eu trago aqui para nosso debate. Tá bom. Bom, meu nome é Jaqueline, a minha formação é letras, mas estou cursando pedagogia. Sou professora de educação infantil. Lá, os meus picorruchos têm 3 anos, é uma etapa 2.
numa escola aqui de Uruguaiana. Vi que tem pessoal de fora, né? Não é só daqui de Uruguaiana, né? Que bom, isso aí é ótimo, que vem pessoal de fora. Numa das possibilidades, né, do ensino, assim, online. O meu curso foi do ano passado. Busquei por muito tempo esse curso. Ele foi indicado por uma amiga que fez o curso. Não lembro qual foi a edição dela. A Bruna e a Cassiana foram 2 amigas. Elas que me influenciaram a fazer o curso e disseram, não, vai lá fazer a tua inscrição. E eu, mas é um curso tão, assim, requisitado, assim, sabe? Eu sei que tem uma baita lista de espera. Não, nem vou fazer. Na minha concepção, eu, vou fazer a inscrição, não vou ser chamada, capaz. Mas, para minha surpresa, quando eu fui buscar lá, eu nem estava acompanhando a lista. A Bruna que pegou e me chamou. Saiu a lista, tu não vai lá ver, não vai conferir. Mas ela já tinha conferido que meu nome estava lá, né? Aí eu fui lá ver e, para minha surpresa, eu fui uma das contempladas. Gratidão por isso, sabe? Porque eu aprendi muito, me instigou a aprender mais, sabe? É esse o bom do curso. Sempre fica o gostinho de quero mais. Quando acabou do ano passado, ficou esse sentimento de perdurar por um bom tempo, assim, sabe? Que ficou marcado isso para mim, particularmente. Eu quis aprender mais, busco. Quando eu vou montar meus planos de aula lá, eu busco sempre como referência agora neurociência. Eu digo para todos, sabe? Para amigos, para colegas, que eu sou uma professora antes da neurociência e uma professora pós-neurociência, sabe? Porque a gente sabia que existia um porquê, mas a neurociência nos mostrou esse porquê. A gente sabia, aquela pedra está no meio da rua porque está ali. Agora não, agora a gente sabe por que aquela pedra está no meio da rua, sabe? Eu, com o meu público infantil, né, dos 2, 3 anos, eles entram para mim com 2 anos e meio e completam 3 anos no decorrer do ano, né? Sabe, todas as questões de emoção, de raiva, de embates dentro de sala de aula, tem tudo uma explicação agora, sabe? Eu sou agora muito mais ciente. Eu sabia que tu estudando, tu fazendo pedagogia e tudo mais, e outras formações, a gente sabe que tal idade tu tem que esperar tal coisa. Mas agora a neurociência, ela consolida isso, sabe? Ela nos orienta. Eu tenho a neurociência agora como norteador, sabe? Para mim, como na minha prática. E como a minha educação infantil, eu coloco nas minhas dinâmicas de sala de aula, claro, tem a base pedagógica que te pede, né? É uma escola particular e pede essa base pedagógica, mas ela nos dá liberdade de agir e formar e montar o teu plano de aula conforme o interesse dos alunos e tudo mais. A brincadeira. O brincar neles, sabe, é importantíssimo nessa idade. Para nós, alunos, adultos também, a brincadeira faz falta às vezes, sabe? A gente tem uma leveza no nosso dia a dia e tudo mais. Mas para eles é imprescindível a brincadeira. Tudo é uma brincadeira para eles. O lúdico e o brincar andam juntos, lado a lado, sabe? E que no brincar, eu vejo isso no diário deles, que o brincar, eles fantasiam, eles interagem, são conexões ali que eles estão sendo feitas, sabe? Eu vejo isso hoje em dia na prática, depois da neurociência. Tá? Contribuiu muito para a minha prática pedagógica de docente dentro da sala de aula. Os estímulos da neurociência, sabe? Com o brincar junto. Depois eu fui me aprofundar mais no assunto. Eu digo para todos, né, que o curso te dá ali a pontinha do iceberg. Depois tu vai buscar, né? o todo. Ele te instiga, sabe? Que o brincar libera todas aquelas substâncias gostosas, né? Eu digo que é a festa das substâncias neles, né, que acontece no cérebro deles infantil, tão pequenininho, né, que as encefalinas, as endorfinas, né, que ajudam no relaxamento, que trazem alegria,
porque a gente sabe que o prazer, o gostar de estar fazendo naquela hora ali do aprendizado, consolida, né? E a neurociência nos mostrou isso, que é consolidado o aprendizado quando ele é prazeroso, né? Tem coisas que, por mais que o curso foi assíncrono, mas ele foi prazeroso para nós na época. E acredito que os que estão fazendo hoje, porque a gente teve roda de conversa, a gente teve troca, sabe, de ideias. Isso é prazeroso, tu aprende mais fazendo isso, né? E eu sou aquela prof louca que adora fazer experiências. Adoro coisas sensoriais com eles. Adoro que eles tenham contato com elementos da natureza, com terra, com pedra. Ou por que aquela pedra daquele jeito? Não, mas vamos lá. Eles, por serem pequenininhos, muitos subestimam, né? Ah, não, mas eu não vou fazer isso para eles, são pequenos demais. Pelo contrário, eles nos surpreendem pelo tanto que eles entendem, o entendimento deles, assim, sabe? O cognitivo, isso que eu tenho. Minha sala de aula tem aluno com TDAH, autismo, sabe? TOD. E eu não vejo nisso nenhuma dificuldade neles, sabe? Pelo minhas aulas serem baseadas tudo na neurociência agora. E eles eu gosto de fazer bastante experiências envolvendo explosão de cores. Uma pena não poder mostrar isso para vocês, sabe? Eu gosto de ver a carinha de admiração deles quando eles conseguem fazer alguma coisa. É bom. Ontem eu fiz uma atividade para eles que era com espuma. Vamos lá pro meio do pátio, sentar e fazer espuma. Tá calor, vamos se molhar, vamos sentir a textura, que temperatura tá a água, se tá gostosa, se tá quente, se tá fria, que textura tem a espuma, vamos lá ver, vamos tocar. E isso a gente sabe da importância, né, para eles, né, nessa primeira infância. E eu falo para os pais que essa primeira infância, para eles, puxando bem a brasa para o meu assado, os colegas vão me desculpar, aqui tá a base de tudo, né? É a base de aprendizado. Eu sou a professora também de fazer os exercícios das coordenações ampla, que a gente sabe que essa coordenação ampla depois vai refletir lá no movimento de pinça, né? No movimento depois de pega de lápis, pega de pincel e tudo mais lá adiante. Eu digo para os meus pais que hoje eu planto a sementinha, mas a gente precisa regá-la todos os dias para depois a gente colher os frutos lá adiante, né? Eles são pequenininhos, mas com um potencial enorme, assim. E o que nos instigou, o que me instigou como professora a estudar e buscar mais, é por isso, o nosso aluno hoje, ele está vindo um passo adiante de nós. Essa geração deles, de tecnologia, de já nascerem com um telefone na mão, sabe? Claro, tem os prejuízos, que a gente sabe que tem os prejuízos, as telas, principalmente na idade dos meus, é prejudicial se tu tiver uma demanda muito grande, né? E eu puxo a orelha dos meus pais, é 1 hora, é meia hora, eles não precisam de tanto, né? De exposição de telas, dá uma falsa impressão de atenção, né? Mas aí a neurociência nos explica que é uma falta de atenção. Eles estão ali fixados naquela tela. Estão quietinhos e está prestando atenção. Não, é uma falsa impressão. Ele não está prestando atenção. Depois, quando ele estiver lá na minha sala de aula, que eu for chamar a atenção dele, ele não vai chamar atenção e não vai conseguir aprender da mesma forma. E a neurociência explica isso, né? Desse excesso de luz, esse excesso de telas, o quanto é prejudicial para eles, né, nessa primeira infância. E eu estou me aprofundando nisso agora, né? num outro curso que eu estou fazendo, nesse excesso de tela e tudo mais, o que prejudica, né, as crianças e tudo mais. E o adulto também, né? Mas o adulto já está lá e a gente sabe que a nossa vida é muito corrida, a nossa vida é uma tela de celular, é uma tela de computador, né?
Ainda mais agora, nesse período de pandemia, que todo mundo teve que se reinventar, como dar aula numa pandemia. Então, punir o adulto, né? Nós adultos, né? Mas a criança, a gente podendo ter um olhar, sabe, especial, assim, perante essas telas e tudo mais. E o que eu posso dizer? Que a neurociência mais me ajudou, me abriu portas, que através da neurociência Unipampa, Pop Neuro, eu consegui fazer um outro curso, na Unipampa de Bagé, da Tertúlia, fui convidada esse ano, e que apresentou para mim o DUA, que é o Desenho Universal de Aprendizagem, que é novo ainda no Brasil, e eu juntando a neurociência da Unipampa aqui com o DUA de lá de Bagé, eu digo que foi um giro de 180 graus, né? É maravilhoso, Raquel, tu fez, é maravilhoso mesmo. Que turma que tu era? Eu era da Carinho. E nos instigou, sabe? Eu falo para todo mundo que o bom professor, o que quer o bem-estar do aluno, porque, como eu disse, comentei, né? O aluno cada vez mais está nos sugando mais. O bom professor tem que estar um passo adiante dele e o bom professor nunca para de estudar, sabe? Aquele que se preocupa realmente com o aluno dele, tem compromisso com o aluno, está sempre buscando. Está sempre buscando. Eu acho que o bom professor é aquele que sai da zona de conforto. Já escutei de colegas, para que tu vai fazer isso, sabe? Para que tu vai? Vai te dar trabalho, mas para quê? Eu gosto de passar trabalho. Eu gosto que os alunos que me cobrem cada vez mais, que me encham de perguntas e porquês, e os meus estão nessa fase. Por quê? Mas por que eu tenho que ficar sentado se o outro tá de pé? Por quê? E a gente tem que estar lá preparado cada vez mais, que eles estão vindo muito, muito além de nós. A infância que foi minha não foi a dos meus filhos. E a infância que eles estão vivendo agora não vai ser a mesma daqui a 20 anos. Porque o impacto que essa pandemia teve neles, desse período do ano passado, que eles ficaram um longo período dentro de casa, vocês não têm noção o que é pegar uma criança que estava só convivendo com a família e de uma hora para outra teve que ir para a escola, e a gente trata essas questões de adaptação com muito carinho, com muito cuidado, né? Explicando a neurociência também, esse cuidado, esse carinho que a gente tem que ter, o afago, né? O toque, e aí o medo que nós tínhamos de voltar com tudo isso, que a educação infantil não existe sem toque, sem colo, sabe, sem esse cuidado, sem esse afago. E a gente sabe que o aluno bem cuidado, o aluno tratado com carinho, com atenção, principalmente, quando ele te chamar, tu dá atenção para ele, a gente sabe que aquele aluno vai aprender de verdade, né? A gente sabe que o aluno tratado com carinho, com respeito, ele vai lembrar de ti, né? Eu sei que os meus são pequenos e no decorrer da vida deles eles vão esquecer de mim, né? Porque para muitos eu fui a primeira professora deles, mas eu sei que eu estou marcando a família, né? A família tá por confiar em mim e pelo carinho que eu deposito todos os dias nos meus pintinhos, como eu digo, né? Nos meus piticos. Eu sei que eu estou contribuindo de uma certa forma para eles lá adiante, né? Não sei se alguém me parar, eu vou ficar até meia-noite aqui falando. Eu acho que eu tinha que contribuir para os nossos novos neurocientistas aí que estão nessa caminhada, é isso. Né? Sinto não mostrar isso visualmente para vocês, mas vou instigar vocês a imaginarem tudo o que eu falei, né? A neurociência explica isso, essa fantasia, esse lado fantasioso aí nosso, né? Não sei se alguém tem uma pergunta, alguma dúvida. Não sei se eu não me enrolei também, né? Eu tentei manter o meu roteiro aqui, me desviei por algumas vezes. Sintam-se à vontade.
Jaqueline, muito obrigada por compartilhar também conosco as tuas experiências, né? Tem algumas coisas que tu comentou que também são aspectos que eu pontuei aqui para a gente frisar. Antes, só comentando o quanto, mesmo atuando em níveis diferentes, né, a gente vê que o curso impacta na prática docente, né, que é o tema aqui dessa conversa, porque a gente viu antes o relato da Ana, que atua lá com adolescentes em uma disciplina específica de português, e o teu relato agora, que atua lá na educação infantil, pré-alfabetização, né, e de qualquer forma, entender um pouco mais de como o cérebro funciona, de como a aprendizagem é influenciada por fatores diversos, tem um impacto na prática docente, né? E eu, como professora Direto. universitária, acho que, pelo que eu entendi, a Ana também é professora universitária, né? Na linha, na área de direito, também a gente consegue perceber na nossa prática com adultos o quanto os saberes da neurociência também impactam nessa prática. Infelizmente, a neurociência está muito pouco presente na formação inicial de professores, né? O que, por um lado, evidencia a importância de cursos como esse, por outro, e eu gosto sempre de frisar isso quando a gente faz os cursos, também traz um compromisso em quem tem a oportunidade de fazer essa formação, né? Que é perpetuar. Então, tu comentaste, Jaqueline, que tu veio a partir da recomendação de uma colega procurar o curso. Eu acho que esse é um papel, é falar para os nossos pares, né, o quanto se aprofundar e buscar não só formação, mas também leituras, outras formas de aprender um pouco sobre o funcionamento do cérebro ajuda a gente a fundamentar e entender um pouco mais, fazer escolhas baseadas em evidências nas nossas práticas, mas também compartilhar o que a gente aprendeu, Com né? Então, nos certeza. nossos Esse ano. espaços. Pode Desculpa. falar. Esse ano eu não pude participar, porque eu já participei, né? Mas se eu pudesse participar, com certeza eu estaria participando. Mas eu mandei o link para as minhas colegas, né? Ó, tá aqui o link. Cobrava delas. E aí, fizeram a inscrição. Ah, não consegui. Ah, gurias, pelo amor de Deus, né? Bora, vamos sair da zona de conforto, né? Aí me prometeram, diz que ano que vem. Mas eu sei que eu vou ser aquela responsável de mandar o link lá no grupo dos professores para fazerem a inscrição. E eu acho que momentos de conversa como esse, né, que a gente está tendo, também motivam as pessoas a quererem se aprofundar. E esse ano, o ano passado a gente não fez isso, mas esse ano a gente tem todas as aulas gravadas e elas estão disponíveis no YouTube. Então, em qualquer tempo, em qualquer momento, quem quiser rever e quem não pôde fazer esse curso, ou não conseguiu vaga no curso, ou nessa época não conseguiu assistir ao vivo, as aulas estão todas lá, inclusive a de hoje com vocês, está lá no YouTube, Legal. vai estar lá no YouTube disponível para todos e todas que quiserem, em qualquer momento, rever ou aprender. E a gente teve palestrantes bem importantes ao longo desse ano. A Aline perguntou qual o livro que a gente recomendaria para iniciar esse caminho de estudo da neurociência e educação. Para quem não tem uma formação inicial nessa área, exatamente esse que a Ana Paula mostrou, né, que é o livro da Leonor Guerra e do Ramon Cossenza, que é a Neurociência e Educação. É um livro bem básico, assim, porque ele fala de neurociência, mas ele não é escrito para neurocientistas, né? Se a gente pegar um livro... É escrito para professores no geral, né? Se a gente pegar um livro de neurociência pura, ele muitas vezes é escrito para biólogos ou para quem já tem uma formação básica em neurociência, e aí acaba que está muito distante da sala de aula. Tem lá a base das emoções, tem a base neurobiológica da memória, mas não contextualiza. E aí perde um pouco do significado, né? Esse livro é um livro interessante. Depois a gente tem algumas outras dicas que daí eu volto a sugerir, né? Quem não segue ainda pode seguir o nosso Instagram, o @programa Popneuro. E lá no nosso perfil, lá no nosso perfil tem uns destaques. E um dos destaques é sugestão de leituras. Lá a gente sugere vários livros que fazem essa relação entre neurociência e educação. Mas para começar, esse é
o livro ideal, eu acho. E as gurias concordam comigo. Então, uma coisa que chamou atenção também, né, além desse compromisso em estimular outras pessoas, em perpetuar aí os conhecimentos da neurociência, é que tu comentaste que o curso, ele também não consegue falar de tudo que é possível de neurociência e nem se aprofundar em temáticas que podem interessar mais para a Jaqueline, que trabalha na educação infantil, ou mais para a Ana Paula, que trabalha com adolescentes. Então, o curso instiga a querer aprender mais depois, né? A buscar outras formações, outras leituras, outras conversas, e eu acho que isso é um aspecto importante também. A gente está sempre aprendendo, e para a gente manter as nossas próprias aprendizagens, a gente precisa estar retomando elas, atualizando elas, né? Aprendizagem não é algo estático, a gente sabe disso, tanto pelas nossas vivências quanto pela neurociência. Não adianta a gente aprender muito bem alguma coisa e não retomar, não atualizar. Não é assim que nosso cérebro funciona. Tá? Eu anotei outros tópicos aqui que me chamaram a atenção na tua fala, que foram bem marcantes, assim, a questão da importância do brincar para a educação infantil, né, que vem tanto da pedagogia como das bases da neurociência, e o quanto as experiências sensoriais são importantes. E eu fiquei imaginando, Jaqueline, o quanto tu ia gostar do curso presencial. Porque, por exemplo, na edição de 2019, a gente teve uma aula que era a experiência do sensível. Então, mas era toda baseada em fisiologia sensorial mesmo, né? Algo legal. que não tem como fazer online. Então, como eu disse, tem as vantagens de um ou de outro, mas realmente o quanto a percepção sensorial é importante para o processo de aprendizagem. Marca. Porque tem coisas que eu trabalhei com eles lá no início do ano, que eles lembram agora, se eu perguntar, eles lembram agora. Já estamos findando o ano e eles lembram. Tem coisas lá, tipo a musiquinha que eu trabalhei pro Dia das Mães. Se eu colocar a música que eu trabalhei no Dia das Mães, eles vão lembrar de toda a coreografia. Que foi uma coisa gostosa deles aprenderem. E como associa os estímulos, né, da Os música estímulos, para ver como a memória motora. Sim, o nosso cérebro é dinâmico, né? O nosso cérebro, ele é dinâmico. E quão maravilhoso ele é. A nossa anatomia, ela é perfeita, né? Cada lugarzinho do nosso cérebro, se bem estimulado, gente, tem um mundão aí, né? Para nos ajudar. E tu pontuou algumas outras coisas também bastante importantes, a questão do uso da tela, né? E principalmente para crianças, o quanto isso também interfere em processos neurobiológicos, como atenção, motivação, ciclo, sono, vigília, né? Muito. E por fim, tu falaste um pouquinho da questão das mudanças geracionais, e isso faz um link com a questão da experiência, né? Porque a gente aprende a partir das experiências. As nossas experiências são baseadas no contexto histórico-social que a gente está inserido. Então, o contexto histórico-social que a gente vivenciou quando a gente tinha lá os nossos 2, 3 anos é muito diferente de quem tem hoje 2, 3 anos e está vivenciando. Então, se a gente aprende a partir das experiências, as experiências são diferentes, né? É inevitável que a gente tenha essas diferenças geracionais, mas especialmente esse ano, algo que tu pontuou que é relevante é a questão da pandemia, né? Muito. E como essa, digamos, falta de contato com outras crianças. A interação, né? Nós somos seres sociais, né? A gente precisa dessa interação, a gente precisa dessa troca, né? A gente aprende até a reconhecer a emoção do outro a partir da convivência durante a infância, né? Nós estamos pegando bebês de pandemia, né? Agora, estamos recebendo na escola bebês de pandemia, bebês que foram frutos da pandemia agora, porque a mãe engravidou e tudo mais, se programou, mas aí eu digo que são os bebês do medo, porque uma série de cuidados, né? Porque nasceram diante de uma pandemia mundial, tinha todos aqueles cuidados dentro do hospital e tudo mais, até o contato com a família, né? Nós somos aqui, o Sul, tem uma colega que é de São Paulo, né? Principalmente os latinos, nós aqui, né? O aqui de Uruguaiana, principalmente,
nós tínhamos o costume, um parente baixava lá na Santa Casa e ia toda a família para frente da Santa Casa, né? A colega que é de Santa Catarina, ó, tenta imaginar um hospital, nossa cidade não é uma cidade grande, e é toda parentada, né? E quando a mãe também vai ganhar, e é toda aquela estrutura junto com ela. E tu imagina um bebê de pandemia, só vai o pai e a mãe, e toda aquela, o corpo médico, né? Não tem o afago da família, tem o afago de pai e mãe, que é muito importante, mas ele está inserido numa família, né? Não tem aquele afago de vó, não tem o afago de tio, sabe? Vai sentir, vai conhecer, muitos conheceram os tios via tela, né? Muitos conheceram os tios depois da vacina agora, porque por ser a criança, por ser ter uma imunidade mais baixa que nós, e depois das vacinas, e aí a família preferiu, não, vou vacinar, todos tomarem a vacina, depois vão conhecer. Aí depois disso, a vida continua, eles precisam, né, da escola. E aí são os bebês do medo, como eu falo, são os bebês que chegam mais chorões, necessitando de mais colo, necessitando de mais atenção, para ver quanto essa pandemia impactou. E o meu medo disso perdurar por muito tempo, das crianças viverem nessa bolha, dessa falta de estímulos, né? Aí a neurociência também nos explica, de serem crianças sem emoção, sabe? De não entender o outro. A empatia aí já não é trabalhada, né? Eu não tô insegura. O desafio Sim, agora é correr atrás disso, né? Porque, infelizmente, na maior parte dos casos, não há muito o que fazer, né? A não. solução para evitar a disseminação do vírus foi Era realmente, esse, era necessário isso. ainda é em vários locais e em algum nível em todos os locais, né? Então, foi e é necessário. O que a gente tem de desafio agora, enquanto professoras e professores, enquanto neurocientistas e cientistas de diferentes áreas, inclusive da educação, é pensar como minimizar, né, os impactos que a Reverter, pandemia eu teve. acredito que não reverta, mas vamos minimizar esses impactos que essas crianças sofreram nesse período, né? Vamos deixar mais leve. Eu digo que eles têm que serem crianças, né? E eles não estavam. Eu tinha uma aluna, agora eu vou compartilhar com vocês. Ela tinha medo de tocar no outro, né? Para ver quanto impactou. Ela tinha medo de tocar, do toque. E não tinha diagnóstico nenhum, sabe? De problema, assim, sabe? De interação. Mas Aí eu não só fui crianças, mesmo no adultos, adulto, né, né? Jaqueline, nessa volta, Aí eu fui muitos investigar, a experienciaram essas família tava fobias. assim, sabe? Aí tu tem que trabalhar, tu não trabalha só com o aluno lá na sala de aula, tu trabalha com a família inteira, para ver a importância de nós, professores, né? O impacto e o peso que nós somos na vidinha de cada aluno nosso, sabe? E a gente tem que trabalhar a família também nesse período, desse retorno que teve e tudo mais. Estamos trabalhando ainda, sabe? A gente se adequou a voltar a trabalhar com muito medo e tudo mais, mas era necessário, né? E, e os impactos que isso ocorreram para eles que são pequenos foram grandes, foram, assim, sabe, bem sérios, me tiraram noites de sono de que forma eu ia, sabe, trabalhar com eles, mas agora já está mais minimizado. Jaqueline, muito obrigada Eu que mais uma agradeço. vez por compartilhar conosco. E para a gente fechar os relatos agora já à noite, né? O Mário está aqui conosco. O Mário realizou uma das primeiras edições do nosso curso, a terceira edição, em 2015, e depois também foi nosso aluno da primeira turma do curso de especialização em Neurociência Aplicada à Educação. Então, eu já vou passar a palavra para o Mário para ele contar um pouquinho das experiências dele. Ok. Então, boa noite a todos e a todas presentes. Primeiramente, eu quero agradecer o convite da professora Pamela, fiquei muito contente. E muito contente também em saber que o curso já está na 10ª edição, né? E fiquei também só assim observando e admirando, né, as colegas falando anteriormente e como tem convergência com, com os trabalhos também dos quais eu participo. Então, eu trago um pouquinho, vou compartilhar aqui uma tela que eu acho que fica mais
mais fácil de perceber. Acho que tá ok aí? Tá aparecendo? A gente está vendo o teu PowerPoint, não no modo apresentação. Aqui já tá. Peraí, deixa eu fechar. É a mesma questão que deu, acho que no compartilhamento da Ana. A gente vê o PowerPoint, mas não no modo apresentação. Peraí. Vou tentar de novo, bem rapidinho. Não, né? Tá aparecendo ali, vai ficar no lado, eu acho. Tá, mas acho que a gente segue assim mesmo, né? Não tem problema. Dá para ver bem o slide principal quando tu põe no PowerPoint. Acho que deve ser alguma... Agora tá aparecendo. Deu na última hora. Então tá, vamos lá. Bem, pessoal, então eu me chamo Mário, a minha formação básica, né? Eu sou formado, então, no curso de licenciatura em Ciências da Natureza da Universidade Federal do Pampa, campus Uruguaiana, no ano de 2014. E sou professor de Ciências do Ensino Fundamental desde 2017 do Magistério Público de Uruguaiana. E participei, então, como a professora comentou, no terceiro curso de Neurociência Aplicada à Educação no ano de 2015. Eu nem era professor ainda, mas eu já sabia que eu queria ser. Então, baseado nisso, eu pensei que era uma oportunidade que ia se juntar na minha formação, e foi muito bom, foi tão bom, né, que quando surgiu a oportunidade de participar da especialização do curso de Neurociência Aplicada à Educação em 2018, eu também concorri, fui selecionado, tive o grato prazer de ter uma das vagas e concluir o curso, então, em 2018. O curso começou em 2016, eu acho, se não me engano. E depois, agora, no começo de 2020, um pouquinho antes da pandemia, eu concluí o mestrado em Educação e Ciências. Bem, deixa eu ver se aqui eu passo. Como é que eu passo? Deixa eu ver aqui. Aí, bom. Então, eu vou tentar discorrer um pouco sobre as orientações ali que deram a professora deu as ideias para nós, né, passar um pouquinho sobre a nossa prática e o quanto a influência do curso, né. Então, primeiramente, as motivações que me levaram a participar do curso é porque eu sempre tive comigo, né, uma curiosidade em relação ao nosso processo cognitivo, né, como que nós pensamos, como ocorre, né, esse processo da nossa relação com o meio ambiente e conosco, né. E, por isso, então, conhecer mais sobre as bases neurobiológicas da aprendizagem, porque eu sempre até coloquei propósito essa foto, porque eu me sinto como professor parte, né? Eu não me sinto acima, né? Eu me sinto parte, mas como referência. Então, como eu me sinto uma referência, eu me sinto na obrigação de saber o que eu estou realizando. E eu sempre pensei que conhecer, né, os porquês, até como alguma das colegas já comentou, o porquê que a pedra está ali, para mim isso é essencial na prática docente. Saber exatamente o que tu está fazendo e saber como funciona, então, né, o nosso processo cognitivo, emocional, eu acho que é imprescindível para atovidades docentes. E então, em relação, né, às impressões que eu tive do curso, que todos os conhecimentos que nós discutimos, né, eles são fundamentais, não somente para a prática docente, mas também todo o contexto escolar. A questão de se trabalhar as emoções, né, ela não envolve somente as 4 paredes da sala. É como tu cumprimenta o aluno no corredor, né, é o sorriso que tu dá, saber que tudo isso influencia a questão do prazer, a questão da atenção que tu dá ali um pouquinho fora da sala de aula para o aluno, tudo isso
vai mexendo, porque a gente está, desde que a gente está acordado, a gente está interagindo com o meio. Então, a gente não pode pensar que o aluno ele só vai aprender ali nas quatro paredes, né? Existe todo o contexto escolar envolvido. Então, isso também eu trago como algo importante, né? Dos fundamentos da neurociência para o contexto escolar. E também, né, acho que é o ainda mais importante é o amparo, né? O amparo sobre muito que já é feito, né? Que as pessoas dizem assim, quando a gente discutia lá até na especialização, mas no curso, eu me lembro bem dos colegas, mas eu já faço isso. Então, agora tu continua fazendo, mas tu sabe o que está acontecendo, então tu tem um amparo na tua prática. Mas também a gente revisa algumas também, né? Como, por exemplo, até a professora já comentou algo que eu sou contrário, né? Eu sou a favor do contrário da repetição somente de uma forma, sou muito a favor da gente diferenciar nossa forma de tentar abordar os conceitos, né? Então, a gente revisa algumas práticas e também, em cima desses fundamentos da neurociência, a gente tem inspiração para novas ações. E aí eu destaco, né, nessa tela a questão da memória e aprendizagem, porque a memória é um dos aspectos do curso que mais me chamou a atenção, que eu venho sempre eu penso muito que a memória ela está muito relacionada com a aprendizagem, e eu não me atrevo a dizer que são sinônimos, né? Mas pensando em tudo que a gente estudou no curso, a memória ela é base, ela é um alicerce para a aprendizagem. Então, tu sabendo como que ocorre os processos de consolidação da memória, tanto as de curto prazo quanto as de longo prazo, que são as que mais nos interessam, né? É as de longo prazo. Então, eu penso assim, é importante tu saber como que se consolida a memória para te tornar aquele processo de ensino-aprendizagem mais significativo, né? Os impactos, então, imediatos do curso, na minha prática docente, foi justamente ele foi objeto do meu TCC, né, que é trabalhar de forma diversificada, tanto na metodologia, né, na forma de representar de maneira oral, textual, visual, auditiva, jogos, né, a parte lúdica, mas também agora é algo que eu trago aí na avaliação, que foi algo que eu trouxe junto, a neurociência está comigo ainda até no meu mestrado, a parte da avaliação. E não adianta, eu acho, que a gente diversificar a forma representacional no processo de ensino-aprendizagem e no momento da avaliação usar sempre o mesmo instrumento. Eu acho que é um desafio pensar que diferentes instrumentos podem, né, enxergar diferentes aspectos durante toda o processo que tu teve. Não adianta tu tem aula de fevereiro a dezembro, mas só vale aquela avaliação de dezembro. É isso que me faz pensar. E durante todo aquele tempo ali, as interações que tu teve com o aluno, com o estudante, nada valeu. Então, isso tem que ser levado em conta. Trabalhar as emoções, nossa, é fundamental. Principalmente o humor, eu coloquei entre parênteses aí, porque assim, ó, eu tenho percebido na minha prática do dia a dia, que quando o ambiente está leve, quando a gente usa a parte das emoções, do prazer, tudo fica melhor, assim. Até aquele aluno que estava achando um pouquinho chato a aula, mas no momento que tu faz ele dar uma risada, fica, olha, ele até se interessa. A parte da atenção também é algo que eu penso muito, né? Como atrair a atenção, né? Sair daquela atenção que ele está só te olhando, mas ele está pensando em outra coisa, para ficar naquela atenção que realmente está querendo entender, e é um desafio. A gente sabe que, às vezes, quando a gente fica exposto muito tempo, né, olhando algo, a gente tem uma tendência, né, a distrair, mas a atenção ela é fundamental, né? É fundamental. E desenvolver o raciocínio lógico. E em cima do raciocínio lógico, justamente porque eu trago ele. Porque como eu sou professor de ciências, né, é uma das habilidades que mais a gente tem ali como pré-requisito para trabalhar em aulas de ensino de ciências, o desenvolvimento do raciocínio lógico. A ciência, né, tem muito isso.
E algo que ficou bem, para mim, assim, bem, algo muito importante foi a questão, quando a gente teve contato do assunto sobre as funções executivas. E as funções executivas, né, que estão ligadas a essa parte, mais a essa parte aí do córtex pré-frontal. E quando a gente estudou ali e se deparou com, né, com evidências que essa parte do cérebro, ela tende a atingir uma maturidade, né, numa idade mais avançada do que aqueles alunos que a gente está lidando ali no dia a dia, ó, isso faz a gente refletir muito, né? Eu me lembro bem, faço às vezes um paralelo comigo mesmo, como eu era quando eu tinha 12, 13, 14 e depois quando eu tinha 30 anos, né? A maturidade em relação às tomadas de decisões, a como que tu encara os problemas, né? A gente nessa idade eu digo dos estudantes que a gente tem na educação básica, jovens ali que vão do 6º ano com 11, 12 anos, até mesmo o ensino médio com 18, 17, ainda o grau de maturidade dessa região ainda ela não atingiu normalmente, né, a maturidade ideal, né, para a questão da tomada de decisões. Então isso também pesa muito na forma como eu lido com eles, né? Tendo a noção dessa imaturidade deles. E como que a neurociência, então, ela influencia na minha prática hoje? Já falei um pouco, vou falar mais. Agora, principalmente em relação ao planejamento, que eu realizo. Todos os planejamentos, ele tem uma intencionalidade. Tem que ter uma intencionalidade por detrás, de forma, às vezes, de forma objetiva, explorando a parte objetiva ou a parte subjetiva do conhecimento, né? Sempre direcionando. Por que eu digo isso assim? Ó, quando a gente entra numa sala de aula, mesmo com planejamento, a gente acredita, às vezes, que vai conseguir desenvolver tudo, mas acontecem situações que tu vai ter que, como é que eu vou dizer, lidar com algumas imprevisões, digamos assim. Então, se tu não tem essa intencionalidade, esse direcionamento já previamente, então tudo fica mais difícil. Isso para mim foi algo que eu peguei assim, ficou forte para mim, que eu trago até hoje, um planejamento com muita intencionalidade, né? Todas as diferentes formas que eu vou tentar representar o conhecimento tem um porquê. Então, outra influência é exatamente isso. Saber que, através de diferentes formas de interação, tanto comigo e com o conhecimento, a gente proporciona que diferentes cérebros ali, eles vão ter diferentes oportunidades, diferentes caminhos, vão fazer diferentes conexões, Isso, para mim, é importante. Saber que quanto mais diversificado tu oferecer o conhecimento, são diferentes chances que tu tem de fazer com que o aluno perceba todo o processo do conhecimento. Olha, fui bem rápido, eu acho. Acho que eu tenho muito mais para falar, mas eu achei que normalmente eu falo muito, então eu tentei, vou fazer uma apresentação bem rápida, mas eu acho que eu passei a ideia, mas agradeço a atenção de vocês. Confesso Obrigado, que eu fico sempre um Mário. pouco nervoso. Eu fico, não sei porquê, mas eu sempre fico nervoso, né? Mas faz parte. Mas eu acho que todos nós ficamos, e eu costumo dizer, né, principalmente para os meus alunos, quando estão começando as práticas docentes, né, que a gente fica um pouco nervoso quando vai iniciar uma aula com um grupo que a gente não conhece, ou quando vai para um evento apresentar um trabalho, é sinal de que a gente se importa com aquilo, né, porque a gente não consegue controlar sistema nervoso autônomo, como o próprio nome diz, ele é autônomo, ele dá conta de si sozinho. Então, isso acaba sendo explicado também pela neurociência. Eu te agradeço muito pela tua participação e pelo compartilhamento das tuas experiências. Acho que a gente foi bem feliz em ter aqui conosco hoje uma professora de português de adolescentes, uma professora de educação infantil, um professor de ciências, e ver como a neurociência está contemplada e
e está influenciando a prática de cada uma de vocês. Eu também fiz alguns apontamentos dos tópicos que tu falou. Eu acho que uma das coisas que mais motivou a gente a iniciar esse curso lá na primeira edição, que foi em 2013, foi justamente trazer essa ideia de como acontecem as coisas, que foi o que tu falou no início, né? Que a neurociência permite a gente saber por que é interessante fazer assim e não assado, ou mais interessante fazer assim do que daquele outro jeito, e como que os processos neurobiológicos acontecem. Eu sempre costumo dizer que a gente não traz, a neurociência não vem para se defrontar ou para negar qualquer saber da educação, mas sim para complementar, eventualmente para ajudar a fortalecer ou a explicar por que uma determinada prática é efetiva. Acho que tem algumas coisas que tu comentou também que são importantes, né? A questão de como todo meio influencia a aprendizagem, e a gente às vezes se programa para aquele momento, para aquele conteúdo que a gente vai explicar, que a gente planejou a nossa aula, mas o contexto, tu falou do contexto escolar como um todo influencia e vai além até do contexto escolar, né? Como as questões próprias daquele bairro, daquela cidade, e individuais daquele aluno, da família daquele aluno, também influenciam nesses processos de aprendizagem. Que mais que eu anotei aqui? A questão da memória e da aprendizagem, né? Como elas estão realmente intrínsecas uma à outra. É difícil separar, né? Porque muitas vezes que a gente vê que da área de educação a memória está muito relacionada com memorizar, que tem relação com decorar, e na neurobiologia não é isso, né? Na neurobiologia a gente está falando de aprender, e para a gente aprender a gente precisa formar memórias de longa duração. Então, as coisas realmente, eu concordo contigo, é difícil eventualmente separar esses conceitos, né? A aprendizagem seria um passo inicial para que a gente consiga formar uma memória, e se realmente a gente aprendeu, a gente vai conseguir evocar uma memória depois. As coisas são muito interligadas umas com as outras, né? Esses dois conceitos. E nesse sentido, se relacionando com a aprendizagem e memória, eu acho que tu trouxe um tema bem importante, que é a questão da avaliação, né? Como é importante a gente não só pensar diferentes modalidades e formas de ensinar um conteúdo, mas pensar isso também no contexto de avaliar os nossos alunos, né? Que infelizmente... Pode falar. Não, eu pensei muito nisso, porque é até uma questão, acho que parece, vai soar um pouco forte, talvez o termo, mas é uma questão de justiça, sabe? Porque quando a gente usa sempre a mesma forma de avaliar, pode estar sendo um pouco injusto, sabe? Então, mas isso, óbvio, é preciso também muito amparo, muito conhecimento para criar, né, pensar instrumentos de avaliação que realmente condigam, né, que eles condizam, convergem, né, com a parte da tua metodologia que tu utilizou. E outra coisa que também eu penso, assim que eu tenho percebido às vezes a gente se depara com contraponto, né, que acham que a gente está querendo endurecer muito a educação quando a gente traz esses termos mais da neurociência. Isso é um desafio. É um desafio tornar a linguagem mais acessível, sabe? Fazer com que as pessoas que tiveram só ligação com a parte pedagógica, e quando começam a ter esse contato com os fundamentos da neurociência, eles têm muita dificuldade com a parte também da linguagem. Isso é um desafio, eu vejo muito isso. Mas a gente tem muitos autores. Esse livro que foi comentado aqui é um livro que faz isso, né? Ele é bem mais para educadores, assim, né? Porque ele usa uma linguagem bem acessível. Isso também é importante. Tu tem toda a razão, Mário. Os cientistas que têm atuado nessa linha de limites aí, a gente, na verdade, quer acabar com os limites nessa intersecção entre a neurociência e a educação.
uma das coisas que eles colocam é essa: o principal desafio é que a gente fala idiomas diferentes, os neurocientistas e os educadores. Então, é muito papel do nosso, né, tentar encontrar um ponto em comum, utilizar a linguagem, e tem programas que têm tentado se dedicar a isso. Um dos programas é o programa da Unesco, né, o Science of Learning, lá da Unesco, que a gente falou dele na nossa primeira aula, que reúne neurocientistas todo ano para trabalhar nisso, construir textos e documentos escritos por neurocientistas numa linguagem comum à educação, né? Uma linguagem para educadores. Sim, e o outro é o próprio Ciência para Educação, que o professor Roberto Lente apresentou para nós na segunda aula do curso, né? Que tem também essa intenção de fazer essa translação dos achados de neurociência da aprendizagem para a sala de aula, e uma das ações é essa. Inclusive, esse ano, a Rede Nacional de Ciência para a Educação está com um projeto específico onde os neurocientistas da rede estão trabalhando em materiais desse tipo. Que daí é em português, o Science of Learning tem essa questão daí do idioma propriamente dito, não da linguagem científica usada, mas do inglês, né? A maior parte dos materiais do Science of Learning são em inglês, alguns em espanhol, mas não tem nenhum em português. Legal, mas algo que eu também queria reiterar, assim, que eu acho que as colegas comentaram, tu também comentaste, a gente, talvez, é um esforço que vai ter que ser feito em relação a levar o tópico, né, o tema da neurociência para a formação básica dos professores, sabe? É algo que eu acho que é fundamental. A gente tem didática, a gente tem, né, várias disciplinas, componentes curriculares, né, voltadas para as interações da sala de aula, mas quando a gente se depara com os fundamentos da neurociência, conhecendo como funciona, né, a nossa interação mente-corpo, né, e todos os demais aspectos que acontecem numa sala de aula, as emoções, a atenção, eu penso que a questão da neurociência é algo que tem que ser levado para a formação básica, e não só no caráter de formação complementar, sabe? Mas é uma luta, nós estamos, acho que, no começo, mas é um bom começo, um começo promissor, né? Eu acho que tem muita coisa para acontecer. Eu me junto a essa luta aí. Acho que é importante. Sem dúvida, Mário. Eu não vejo a camiseta do Mário, mas alguém comentou aqui que pensou na camiseta também como estímulo para fala. Eu não enxergo aqui no meu o que tem na tua camiseta aí, Mário. O que está escrito nela? Acho que é não deseje, faça acontecer. Muito bem, é isso aí, tem a ver com esse discurso mesmo, né? Vamos lá. Bom, eu acho que tu comentou também um outro aspecto, que é a questão da importância da atenção, do humor, né? Isso se relaciona também com o que tu trouxe depois das funções executivas. E como a gente entende, ao estudar funções executivas, e a atenção é uma função executiva, né? Como isso deve ser olhado de forma diferente nas diferentes idades, considerando o próprio amadurecimento do córtex pré-frontal, e como a gente também pode trabalhar a aprendizagem emocional, né? Então tem várias questões assim que muitas vezes a gente acha que não passam pelo papel docente e que passam por também exemplo, por isso. Assim, ó, muito bom tu levantar esse assunto, porque eu, por exemplo, com todas as experiências que eu já tive, né, não são muitas, mas algumas, eu sinto isso, eu tenho muito mais, assim, ó, consigo me relacionar muito melhor com estudantes mais novos, parece que, assim, do sexto até o oitavo, da sexta ao oitavo, que vai de 11 a 14, eles são super curiosos, assim, sabe? Então, te facilita, digamos assim, para mim o trabalho. Quando a gente começa a trabalhar com os adolescentes de 15, 16, 17,
eles estão num outro contexto, numa outra, sabe, a cabeça está diferente, então exige de ti uma outra postura. Então, é muito importante tu ter essa compreensão, né, da maturidade, do que está acontecendo ali no cérebro daqueles adolescentes para poder saber agir da melhor maneira. Senão não adianta tu ficar dando murro em ponta de faca, tu vai estar querendo trabalhar com um aluno de 16 da mesma maneira que tu trabalha com de 11, não dá. Não dá, isso aí eu estou sentindo na pele. E tem um exemplo muito claro, eu tinha uma turma muito, muito, muito difícil, eu nono ano, estavam só pensando em se formar. E tá, então ali eu trabalhava com eles de uma maneira, levava música, às vezes levava um vídeo, mas parecia que nada chamava muito a atenção, principalmente dos meninos, assim, que eles eram a maioria da turma, né? E não sei porque, assim, eles estavam falando muito em futebol um dia, e eu gosto, mas não sou, assim, fanático, né? Mas eu já joguei muito futebol quando eu era mais novo. Inventei de falar, eu vi que eles falaram que estavam querendo jogar, fazer um time, e nós saía mais cedo naquele dia, tinha uma reunião, então eles iam ser liberados mais cedo. Eu inventei de falar para eles que eu ia pegar a chave do ginásio e eu ia jogar uns 15 minutos de futebol com eles. E eles não acreditaram, acharam que eu estava mentindo. Aí, quando eu apareci com a chave e com a bola, nós fizemos 2 times, jogamos 15 minutos. Simplesmente mudou, assim, da água para o vinho o nosso dia a dia. Porque foi uma maneira, assim, ó, eu me juntei a eles, eu me interessei pelos assuntos dele. Então, assim, isso aqui é um relato, assim, do que eu quero dizer com isso, né? O quanto que a gente tem que estar disposto à mudança e entender diferentes características de diferentes alunos, diferentes contextos. Era uma turma de uma escola de periferia super difícil, super vulnerável, e o assunto deles não era muito a ciência, né? Então, eu tive que achar uma maneira de fazer com que eles confiassem em mim, se sentissem vontade comigo, e foi essa maneira que eu achei. E foi bom. Mas, assim, é isso, né? Eu acho que a gente tem que ter essa noção de como funciona realmente o nosso, não só o sistema nervoso, mas principalmente o nosso cérebro, né? A nossa relação com o meio ambiente, assim, com os outros também, né? A questão da empatia. Eu vi um dos vídeos, eu assistido com o professor Roberto, né? Que ele mostrava um dos trabalhos que, eu não sei se ele participou, era colega dele, que mostrava uma câmera, né? Como se fosse os olhos da criança assistindo o professor. Aquilo ali eu achei bárbaro. O quanto é importante a parte da afeição, assim, o quanto o aluno ele olha para ti, né? Ele presta atenção muito, não só no que tu está dizendo, mas se tu está olhando para ele, né? Se tu está te preocupando com ele. Isso são aspectos que às vezes parecem não importar, mas importam muito, importam muito. Eu percebo isso no dia a dia. Não é numa aula que tu percebe isso, tu vai percebendo isso na soma dos dias, né? Perfeito, Mário. Muito obrigada também pela tua participação aqui Eu que conosco. agradeço. A gente está chegando aí na parte final da nossa noite e eu quero só, antes da gente fechar a aula, compartilhar com vocês mais a minha tela aqui para a gente fechar juntos. Acredito que vocês estão vendo aqui comigo, eu vou colocar aqui no chat do Zoom também o link para a gente fechar a noite de hoje, só para nós vermos quem está aqui, né, de onde vocês são. Vocês podem acessar pelo link que eu deixei aí no chat do YouTube, ou quem está conosco lá no YouTube pode acessar por mente.com. Quando vocês digitam mente.com, vai pedir um código. O código é esse que está aqui em cima, 5219971. E entrando lá, vocês conseguem responder essa pergunta: de onde você é? Coloquem ali para nós o nome da cidade, para a gente ver quem está aqui conosco, pessoas de quais locais estão aqui conosco.
Eu coloquei aqui no chat, Leila, logo acima aí da tua pergunta, vou colocar novamente. Vocês clicando aí nesse link, vocês conseguem acessar lá. A gente tem, por enquanto, uma resposta do Rio de Janeiro. Só para nós termos uma ideia de quem está aqui conosco hoje, Rio Grande, Rio de Janeiro. Ô, Pamela, eu também não estou conseguindo ver o link, não. Ele não apareceu aqui no chat para mim, não. Ah, só um minutinho, deixa eu colocar novamente, então. Eu acho que deu agora, né? O pessoal está respondendo, e como temos pessoas de locais diferentes, desde Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, tem bastante gente de diferentes cidades, Sergipe, Brasília, São Paulo. Essa variedade de locais também é possível justamente porque a gente está utilizando esse curso de modo online, né? Esses recursos online. Isso permite que a gente tenha aí participação de gente de tantos lugares. Então, o que a gente comentava antes, né? Que legal ter essa oportunidade de ter conosco pessoas de tantos lugares diferentes do Brasil. Depois a gente pode organizar, e aí eu já deixo o recado para a minha equipe, né? Organizar um mapinha com os pontinhos de onde é que estão todas essas pessoas, porque é legal a gente ter a ideia dessa distribuição. Eu vou só seguir adiante para a gente poder finalizar. E uma última questão, no mesmo link, com o mesmo código, vocês podem responder aí, colocar aí 3 palavras, até 3 palavras, pode ser uma só, que de alguma forma represente o que o curso, o que participar desse curso, dessas aulas, dessa formação representou para você. E enquanto vocês vão respondendo, eu só gostaria de comentar que a gente está encerrando hoje a atividade. Quem está conosco no YouTube está tudo certo. Quem está formalmente inscrito no nosso curso, a gente tem ainda as atividades de finalização. Nós mandamos um e-mail agora há pouco para vocês, né? A equipe do Pop Neuro mandou, lembrando então que vocês têm aí um questionário final de avaliação do curso e um relatório para entregar até quarta da semana que vem, para a gente finalizar aí o processo do curso de avaliação e de finalização. Enquanto vocês respondem, eu vou colocando alguns links aqui para vocês no Zoom. Então, a gente tem uma nuvem de palavras bem bonita, aparece aqui em tamanho maior, porque tem maior frequência, né? As palavras de conhecimento, aprendizado e aprendizagem, né? Reflexão, inspiração, e tem uma série de palavras em volta que se relacionam com essas ou complementam essas, onde a gente vê honra, satisfação, conexão, neuroplasticidade, horizonte, preparação, fundamento
para a prática, palavras que se relacionam muito com o que a gente viu hoje no depoimento dos professores de educação básica que estavam conosco, a Ana, a Jaqueline e o Mário. E mais uma vez, né, eu agradeço a eles e agradeço a todos vocês que estiveram conosco nessas 6 semanas de curso, discutindo aí o cérebro, o sistema nervoso e a sua relação com o nosso cotidiano, de um modo geral, né? A gente não falou só de educação, e a educação também não está separada do cotidiano. Então, foi maravilhoso estar com vocês ao longo dessas semanas, né? Nas quartas-feiras. E a gente finaliza aqui, então, essa nossa experiência. Lembrando os professores que estão, então, matriculados, né, formalmente matriculados, inscritos no curso, que nos mandem até quarta que vem os documentos finais para que a gente finalize o processo de relatório e posterior certificação. Muito obrigada a todos e a todas e uma boa noite para vocês. Boa noite, eu que agradeço.